Estamos aqui de novo nesse espaço chamado Somos Água, esse podcast que se propõe a reunir pessoas que têm conexão com esse tema, partindo desse princípio de que só é possível a gente cuidar e amar aquilo que a gente conhece, aquilo com o que a gente tem contato, com o que tem relação. E com as águas é assim também. E mais do que isso, né? Estamos aí num momento planetário onde tanto nossas águas interiores quanto as exteriores precisam de bastante cuidado, né? E as gotas, quando andam sozinhas, elas evaporam, mas quando a gente se junta, a gente tem aí um potencial muito grande de criar rios de transformação, de regeneração, enfim. E aí, hoje, eu estou aqui com um convidado muito especial, que é uma pessoa que me é muito querida, que é o Pete Webb. E para começar, eu te pergunto, Pete, como é que está o estado das tuas águas nesse momento? Bom, você me lembrou assim que deve ter uma água na mão para Tchim, tchim, então. beber, assim, de repente eu bebo pouca água pelas normas assim oficiais, mas eu acho que essas normas são muito generalizadas. Mas minhas águas, elas estão flutuando, eu posso falar assim, as emoções assim que eu associo com as águas, assim, claro, a gente tem várias, mas a flutuação é constante, eu estou sentindo essa coisa da flutuação, assim, aí eu fico ligado mais ou menos nos noticiários do mundo, assim, que tem muitas preocupações igual as outras pessoas, mas eu procuro aterrar essas águas. Eu sou muito terra por natureza, eu sou jardineiro, assim, então eu sinto essas águas, talvez mais quando eu acordo de manhã, quando tenho sonhos, assim, de repente, quando eu chego nessa limiar entre o tempo dos sonhos e o dia real que eu estou entrando, que eu procuro acolher esses sonhos, assim, dentro da minha sensibilidade, um, e fazer com que elas conseguem ser fazer parte de mim, em vez de simplesmente uma coisa que vem me visitar. Então, minhas emoções também elas são um guia muito importante para mim no meu trabalho, um, porque tem todo um trabalho racional, mas assim eu dependo muito da minha sensibilidade para lidar com a natureza. Essa sensibilidade, como a gente sabe, ou a gente pode se associar, o elemento água talvez muito mais ligado às emoções, nossas emoções. Aí para mim essas emoções são que me leva, que me ensina. Então eu convido essas águas poderem estar em alta. Aí às vezes elas são muito altas, às vezes elas são. Aí, aí se eu tenho paz do espírito, eu consigo acolhê-las e sentir, porque essa, como eu falei, essa sentir, para mim é muito importante como maneira de viver. Um, então, eu não tenho medo das alturas e as baixas das minhas emoções, mas pelo que a gente está vivendo no mundo, assim, é um mundo externo que vem como umas imagens, mas o mundo interno, se ela é convidada a ser verdadeira, um, ela vem. As emoções, elas sobem e descem. Aí é como se fosse a gente ter a coragem de falar, putz, eu estou numa jangada, eu estou numa banheira, eu estou segurando num pau, de repente no meio do mar, assim, sendo levada, assim, à deriva. Aí quando a gente não briga com essas sensações diversas que a gente tem, um, elas acabam, um, elas acabam sendo aceitas por nós, pela nossa psique,
isso para mim é interessante, porque eu percebo que eu cresço de acordo com minha aceitação das minhas águas. Então, o maré está em alta, assim, eu estou bem, assim, mas assim, eu sinto, porque eu acho importante que a gente participar e sentir como o mundo, como o mundo natural, como o mundo humano, como o mundo animal e como o mundo do nosso planeta. Porque o tanto da água que tem no planeta nós temos também em nosso corpo. Aí eu acho que é o momento da gente ter contato e honestidade com nossas emoções. Aí também que é muito legal é compartilhar. Então, eu compartilho, no começo do meu dia, geralmente é compartilhar sonhos com Bel, minha esposa. Mas eu também faço questão, eu vivo numa comunidade também aqui na Itália. Eu faço questão de compartilhar o que eu estou sentindo. Aí pergunto para as outras pessoas, como elas estão sentindo também, só para a gente resgatar a normalidade de compartilhar nossas águas como seres humanos. Então, minhas águas estão vivas, mas estão turbulentas, ou em turbulência, pode falar. Eu creio que todos os seres sensíveis estão sentindo as águas turbulentas, né? No momento que a gente se propõe, né, a não amortecer os sentimentos, a gente sente aí tudo que passa no mundo também, né? É, sei. Essa honestidade é muito importante, porque a gente sabe que a gente pode fazer de conta quando a gente quer, que é bom, é importante manter a imaginação criativa, assim, essa capacidade de fazer de conta. Mas se a gente acredita que a gente está aqui no planeta Terra para crescer juntos, é importante um grau de honestidade como a gente não pode fazer de conta se assim, a nossa psique depende de nós mesmos, então envolve uma realidade, uma verdadeira, a verdade, fala a verdade como a gente, então, é sim. E, Pete, me conta um pouquinho da sua história, assim, para as pessoas também que vão estar nos ouvindo ou que estão nos ouvindo, Uhum. saber um pouquinho quem estão ouvindo. Eu sei que sua história é muito legal aí, passa pela permacultura, pela antroposofia, pela ecologia profunda e por aí Aham. vai. Sim. É um mundo de exploração, eu posso falar. Bom, eu nasci na Austrália, na beira do mar, em Victoria, no sul da Austrália, onde tinha, às vezes, o tempo do Antártida vindo na porta de casa. Um, Aí eu tinha contato com água, Melbourne, é um porto que depois foi mudado do lugar, mas quando eu era menino, eu ia visitar as embarcações grandes, assim, também gostava muito de pescar e também gostava de. Eu não sou muito nadador, assim, eu sou amante da água, mas eu sou meio pedra dentro da água. Mas eu talvez um dos as primeiros lugares selvagens quando eu era menino, assim eu jogava futebol, assim de repente, mas ligava mais ou menos para futebol. Aí eu era meio solitário, porque não tinha amigo da escola morando perto. Aí morava perto de um parque. Aí nesta parque tinha um córrego. Aí esse córrego me ensinou muita coisa. Eu tinha, assim, eu aprendia a ter respeito e medo da água no mesmo tempo. Comecei a ter contato com gerinos e peixes num córrego que ainda não estava poluída, mas virou a ser altamente poluída. Aí era o primeiro lugar onde eu tinha contato com o mundo das plantas. Aí talvez a vida de um rio, que como menino eu não tinha ninguém me ensinando essas coisas. Meu pai estava fora trabalhando, minha mãe estava em casa também trabalhando, assim, fazendo as coisas. Mas eu era muito explorador.
Então eu andava esse rio para cima para baixo, assim, isso foi um momento de magia que acho que agora volta cada vez mais, porque eu começo a entender como ou quanto eu aprendi numa vida meio solitária, mas como um rio me guiando, aí tendo confiança assim nessa coisa do fluxo da água, que mais tarde na minha vida voltou a ser muito importante quando eu estudei permacultura, assim, eu tive contato com permacultura quando quando eu estava acabando a faculdade, assim, eu estudei horticultura, que é cultivo de plantas. Aí eu aprendi que plantas precisam da água para crescer, então aprendi sobre irrigação, aí essas coisas. Aí também agricultura orgânica, aí biodinâmica, um, todas essas coisas do cultivo, sempre precisando da água de boa qualidade para as minhas plantas. Um, e nesse encontro com permacultura, um, eu tive o luxo de conhecer permacultura com Bill Mollison, David Holmgren, de vez em quando também. Bill Mollison só de vez em quando, porque era no início da permacultura. Aí eles estavam colocando boca no trombone, assim. Bill Mollison começou a rodar o mundo para fazer o livro grande sobre permacultura. David Holmgren um, você logo tipo falou, não, eu quero fazer mesmo, eu quero construir minha casa, assim, quero criar galinha, quero. Aí ela já fez isso em acho que 2 lugares ou 3 lugares diferentes. Mas aí eu atravessei, eu saí da Austrália para colher sementes, para levar de volta para o banco de sementes de permacultura. Aí acabei levando 10 anos para voltar. Depois parece que a história do João é o pé do feijão, assim, que troca a vaca, assim, aí depois entra num outro mundo. Mas eu fui para Inglaterra, trabalhei na Inglaterra, com reflorestamento, aí, a cirurgia de árvores, aí depois fui estudar agricultura biodinâmica no sul da Inglaterra. Aí lá eu tive contato, foi muito legal, tive contato com John Wilkes, que estava trabalhando com flow forms. Eu não sei quantas pessoas sabem sobre os flow forms, essas formas orgânicas que são desenvolvidas para trazer vitalidade de volta para a água poluída ou para dar um ponto legal ou mesmo se usa para misturar os preparados em biodinâmica na Austrália, se usa então, lá eu tinha contato com a galera fazendo as primeiras pesquisas, assim, com flowforms, que foi fascinante, assim, de repente o laboratório deles eu sempre estava visitando, mas lá encontrei com uma brasileira, com quem eu fui atrás, assim, a gente ia morar na Austrália, porque eu já tinha uma terra lá na beira de um rio, no sudeste da Austrália, perto da praia, onde eu tinha do hippie lá na Austrália, exatamente nessa época, o regime militar no Brasil estava começando a mostrar sinais de sair. Aí a gente sacou que o Brasil era mais interessante trabalhar como sonhador e sonhadores do que a Austrália. A Austrália já tinha o movimento hippie, que já estava no campo, com permacultura, aí já estava tudo acontecendo. Aí, como eu falei, eu saí da Austrália para colher sementes, era para voltar, mas decidimos mudar para o Brasil. Aí isso foi, o que, 84. Aí fomos morar num vilarejo no alto da Mantiqueira, perto num lugar chamado Matutu, onde tinha cachoeira, em frente de casa, uma cachoeira enorme. Aí tipo, tinha uma outra cachoeira enorme no vale. Aí tinha um córrego, assim, que a todo ano, assim, tava enchente. Aí, às vezes, eu precisava atravessar o vale para fechar os carneiros. A gente tinha criação de carneiros.
Aí, assim, a gente precisava fechar os caneiros todos os dias, aí abrir todos os dias por causa dos onças que tinham no vale. Então, era uma vida muito intensamente mergulhada na natureza. Tipo, tinha raio, trovão, regularmente, tinha enchente, tinha tudo, assim, só que a estrada virava uma meleca, então às vezes a gente passava 2 meses parados no Matutu sem poder sair, porque não tinha mais estrada, porque as águas tinham levado. Bom, essa era toda uma história. Aí fizemos um ponte entre dois lados do vale que tinha sido desmatada, mas fizemos um ponte para as comunidades de onça macacos que viviam nos dois lados do vale que não podiam atravessar porque o fundo do vale tinha sido desmatado e virou pasto, só que nosso pedaço virou agrofloresta. Aí eu tinha, estava trabalhando com agrofloresta, na época que Masha Hanzi estava na Bahia, com, começando, ela trouxe permacultura para o Brasil. Aí Ernest e Jorge Vivant estavam também não muito longe dela, na Bahia, começando as primeiras pesquisas com agrofloresta. Aí tinha contato assim que dava, porque aí não tinha internet, não tinha correio, assim, depende, tinha tambor, mas então tinha contato, mas era muito ocasional. Aí fizemos basicamente um centro de pesquisas privadas lá no Matutu, onde eu trazia frutíferos, as sementes, gente realmente tinha no nome de poder ajudar as 21 famílias morando lá, de ter comida para comer, porque era um lugar muito isolado, tinha 17 quilômetros de terra até a cidade mais perto, a Iroca, que aí vira e mexe não tinha, na época das chuvas, você não saía, simplesmente porque era impossível. Tu, um, pulamos para São Paulo por que quis lá, aí também tem todo o trabalho com as águas da cidade que acabei me entrosando com pessoas como o Gui Castanha e várias outras, mas na época, como guia, fizemos uns trabalhos muito lindos. O primeiro foi, acho que é os primeiros paredes verdes de São Paulo que fizemos com uns arquitetos franceses, assim, aí fizemos uma dobradinha juntos, assim. Um, mas em São Paulo, comecei a juntar amigos e amigas assim ligados à permacultura, porque não tinha tanta gente, assim, não tinha um foco. Eu comecei a ensinar permacultura nas faculdades do interior, de Rio Claro, aí Botucatu, assim, aí Piracicaba, aí trabalhava com os grupos estudantis, ensinando permacultura. Só que era eu ensinando, aí depois eu descobri várias pessoas que tinham outros dons, assim, tipo de construção, como Felipe Pinheiro, aí Thomas Lutufo, assim, de repente aí a gente falou, pô, cara, a gente vamos fazer junto esses cursos de permacultura, que era muito mais interessante, não precisava ensinar tudo. Até lá estava ensinando com Marcelo Bueno, do IPEMA. Aí a gente tinha uma dobradinha, a gente fazia muito curso no interior. Aí depois começou a aparecer mais uma galera, aí a gente começou a ensinar permacultura em grupos de 5 ou 6, que era muito mais interessante ter as pessoas apaixonadas por construção, ou no caso do Gui, apaixonado por água, aí eu apaixonado por plantas, assim, de repente aí a galera do, tipo, parte social, parte de desenho, então a gente tinha toda uma equipe. Nesse tempo, assim, meu primeiro casamento empacotou com estourou com a pressão de São Paulo, porque a gente sabe, São Paulo, você tem que trabalhar o tempo todo só para pagar as contas, você não fica com quase nada. Aí, um, aí eu viajava para o interior, trabalhava dando consultoria para fazendas e sítios, assim, para pagar as contas, assim, de repente,
Aí, casamento estourou, simplesmente pela pressão. Aí encontrei com Bel, eu casei com Bel, aí fizemos, Bel é psicóloga, aí fizemos os primeiros trabalhos de ecopsicologia juntos. Ela é psicóloga, eu sou ecólogo, ou horticultor, ou permacultor, você pode falar. Aí fizemos uma costura, que é muito legal. Aí a Bel, assim, já tinha aberto um centro de budismo, no Brasil. Aí estava trazendo o Lama Gangchen, aí o filho dela, é Lama Michel. Então eu tinha contato com o budismo, aí as bases, assim, antes disso eu tinha seguido uma linha que era muito mais um, Tao. Eu seguia uma filosofia taoísta quando eu morava nas montanhas em Minas. Aí, taoísmo e budismo, assim, depende, são dois lados do mesmo moeda, só que o budismo se organiza, ela entra numa parte, talvez, esotérico mais profundo. Então, eu comecei a explorar mais o que eu sabia, o que eu sabia. Uma das razões para sair do Matutu é que aprendi um monte de coisa muito valiosa a respeito da natureza que não tinha ensinado para mim no curso de horticultura. É que fazia conexão com permacultura, com tipo os processos de design de permacultura e a magia de permacultura. Aí também comecei a fazer essas conexões com o budismo, como os cinco elementos. Aí começou a entrar, tipo, numa mandala de uma dança desses elementos, aí é um entendimento de como os elementos comunicam entre elas. Aí com Bel, que é psicóloga, que é o craque das emoções, aí comecei a trabalhar com ela com ecopsicologia. Aí a gente começou a fazer vivências durante 20 anos. A gente comprou e formamos um sítio em Itapevi, onde fizemos trabalhos uma vez por mês durante um tempo. Às vezes era 6, 8, 10 fins de semana no ano de ecopsicologia, onde a gente trabalhava com grupos de pessoas que não sabiam nada da natureza. Aí a gente fizemos toda uma matéria ligada às emoções e ao ambiente, os elementos do ambiente e os elementos dentro de nós. Aí ensinam muita coisa, porque a gente era como se fosse não, um círculo, mas é um grupo de pessoas trabalhando para transformação de ambientes, uma terra totalmente detonada, mas fizemos como um grupo de pessoas, aí nós crescemos junto por causa de confiança radical uma na outra. Não tinha, tipo, uma coisa de ter medo de falar que eu sentia, percebia. Aí essa coisa fica comigo até hoje em dia, virou a ser um meio de trabalhar com grupos, assim, aí de desenvolver essa confiança radical na nossa capacidade como grupo, aí como isso reforça nossa capacidade individual de confiança em nós mesmos. Como eu falei, essa é ecopsicologia. Aí as dobradinhas, as que sai disso é lindo, assim, porque você começa a ter grupos de pessoas que confiam na sua capacidade de transformação, enquanto você está fazendo isso num ambiente, seja um com água, com terra, ou fogo, ou terra, assim, você mesmo é transformada, porque nós somos essa dança dos cinco elementos. Aí nessas, assim, o Lama Gangchen, ele virou para mim um dia, ele falou, agora você escreveu um livro. Aí eu escrevi um livro que chama Como as Plantas Nascem, ou Como Nascem as Plantas. Aí, nesse livro, conta a história da dança dos cinco elementos, aí como dessa dança dos cinco elementos surge tudo, 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 tudo. Aí foi, putz, são experiências mais lindas da minha vida poder escrever esse livro, porque eu aprendi muita coisa. Então, foi essa coisa de ecopsicologia, que a gente chama de ecopsicologia, mas me deu cada vez mais paixão de conhecer
todas as pessoas, porque todas as pessoas encarnadas no planeta estão aqui para fazer alguma coisa. Se é com água, é inevitável que eles vão ter contato com a Terra, como apoio. É inevitável, assim, que o sol vai esquentar, aí elas vão evaporar, aí vão virar nuvens. Então, essa coisa de água entrar em contato com todos os outros elementos, aí tem essa capacidade incrível de transformação sem medo de se perder. Imagina, a água evaporando, não tem medo de evaporar. Ela some de visão, visibilidade, some da terra, fica vapor, vira nuvem e eventualmente volta para a terra reciclada. Você fala, cara, que incrível! Não ter medo de se perder. Cara, eu quero isso para minha vida, essa confiança da água, a capacidade de transformar. Mas só que ela precisa do apoio. Eu sei, assim, depende da minha esposa, aí peixes, aí pessoas da água, elas são super sensíveis, elas vão para todos os lados, mas elas precisam uma base para se conter, senão eles vão para cá, vão para lá. Aí fica difícil, assim, fica tomado pelas emoções, às vezes, assim, eu sei, é normal isso. Então, eu aprendi muito sobre a dinâmica dos cinco elementos, um respeito rigoroso para todas elas, como no budismo se fala, o caminho da iluminação. Simples assim. Pete, Simples assim, é. Tem algo que muitas me vem, arestas, tem, é, algo que me vem quando eu te ouço, assim, né? Eu acho que também é algo que me conecta contigo, assim, né? É esse encantamento, essa sensibilidade em perceber, né? Essa curiosidade em perceber o ah, mundo, né? E é, aí sim. você trouxe um pouco aí né, desse elemento da água em contato com os outros elementos, trouxe aí nomes, né? O John Wilker, o Wilkes, trouxe um pouco do Gui, trouxe a biodinâmica, enfim. É, e a gente também se encontrou aí num momento de estudo de um livro do Victor Schauberger, né? Sei, exato, putz, E, essa magia e pura. aí queria saber de você, assim, por que aspectos ou por que dinâmicas que a água te encanta, assim, né? Claro que trazendo essa conexão com os outros elementos, assim, né? Mas queria que você trouxesse um pouco mais da sua relação com esse elemento, mas não só com o elemento em si, né? Da água enquanto esse grande ser vivo, esse ser sagrado, esse organismo que nutre, que sustenta, que acolhe, né? Como que você flui nessas águas, assim? O que que te encanta? O que te traz esse maravilhamento, assim? Bom, well, eu posso te falar, fazer talvez uma explicação direta, porque agora eu sou astrólogo aprendiz, assim, de repente, mas assim, que esse encantamento, quando você fica encantada, geralmente você vai atrás, que é uma das coisas, a gente toma muito cuidado, aí você começa a ter uns cuidados básicos, assim, de não entrar numa fria, porque aí a gente pode ficar encantada igual um, os caneiros, assim, que vão seguindo uma outra e pode pular de um precipício ou pode escutar uma música elevada, assim, de repente você acaba, tipo, num fim do mundo, aí você não sabe como você chegou lá. Encantamento lá tem muitos aspectos, assim, mas o encantamento é interessante que a gente, quando a gente se permite ficar encantada, ou você pode falar com momentos de maravilhamento, que eu aprendi que, tipo, uma coisa super simples, mas muito importante, é que quando a gente se permite ser encantada ou encantado, um, a gente entra num estado que é igual o estado meditativo. Nosso cérebro ela não segura um, a realidade.
isso é muito importante, porque a realidade, como a gente sabe, os cinco elementos estão o tempo todo, nada fica parado, eles estão se transformando o tempo todo, igual a água num rio. Assim, ela nasce, flui assim para os lados, para cima, para baixo, para frente, para trás, tudo isso enquanto ela está indo de nascente ao mar. Uau, é incrível como pode ter todos esses movimentos no mesmo tempo, mas isso por uma confiança radical que os elementos têm nelas mesmas. Então, parte do poder do encantamento vem quando a gente se acolhe, a gente se conhece, aí a gente se conhece via encantamento, parcialmente. A gente pode ficar, tipo, tem gente que fica tão encantada que eles querem, tipo, é, com drogas ou, tipo, ou qualquer tipo de droga, assim, de repente pode encantar facilmente, assim, tem essa qualidade de Netuno que acaba ficando meio mesclado, assim, dispersa, que tem alguma coisa criativa, encantadora nos nuvens, assim, de repente que adora, assim, do elemento água, quando ela cai, assim, de repente, aí cai numa cachoeira, numa piscina, e depois vai fazendo vórtices e tudo, assim. Aí quando a gente se permite ficar em momentos de encantamento, a gente tem uma experiência pura, não só dos elementos, mas parte de nós que é, você pode falar, eterna, ela aparece, é uma parte essencial da gente, ela vem ao nosso encontro no momento do encantamento. Aí uma das razões que a gente começa muitas vezes a vida com conto de fada, um, a sabedoria do conto do é essa experiência de soltar a realidade. Aí, essa coisa da realidade, assim, é duro para a gente. Às vezes, assim, uma das coisas que a gente vê agora um, no mundo, talvez perde um pouco do encantamento para o mundo agora por causa de tanta merda rolando, tanta grosseria, tanta ignorância e incoerência com o amor, e carinho, e sensibilidade, e, mas o encantamento permite a gente ter um lugar onde a gente pode descansar dentro de quem a gente é. É claro que às vezes dá vontade de ficar lá. Essa é a síndrome do Peter Pan, assim, de repente. Um, mas a gente está na vida por pouco tempo. É como o água se depois, assim, direção canta sua. Pete, Oi. Pete, deu uma cortada. Você estava falando desse da água em direção ao mar e aí cortou. Acho que foram uns 30 segundos. Se você puder repetir, eu Ah, tá. agradeço. Yes, que a gente nessa coisa da água indo para o mar, nossa vida é assim, a gente nasce, cresce e morre. Só que ao longo do processo de nascer, crescer, tem esse percurso que fazemos.
Isso é muito parecido com a dinâmica que tem no Rio. Um, é, é importante a gente se entregar para isso. É claro que a gente fica com medo, incerteza, assim, tem momentos de dúvida, mas uma das coisas que eu talvez ouvi, você falou da Victor Schauberger, ela explora muito bem essa coisa dos fluxos invisíveis que a água tem. Então, tem momentos de dúvida que são como rodomoinhos que tem na beira do fluxo geral. E tem as correntezas profundas, assim, que são parecidas com nossas emoções internas, assim, que elas estão frios e pesadas, assim, aí elas também não flui tão rápido quanto a água quente na superfície, assim. Mas são todos aspectos da gente mesmo. Então, o encantamento é importante a gente conhecer, é a gente permitir. Aí, uma das coisas que eu descobri, que é uma coisa absurdamente simples, assim, você falar, você gosta de subir montanhas? Se sobe montanha, é provável que você vai encontrar com outras pessoas lá que também gostam de subir montanhas. Se gosta de praia, se você dá a liberdade de ir para a praia, para curtir, você vai encontrar com outras pessoas lá que também curte a praia. Aí, nessa entrega para o encantamento, se a gente sabe que encantamento é apenas como uma pilha ou uma tomada onde a gente coloca o celular para recarregar, um, a gente se serve para encantamento, de encantamento sem medo de ficar preso lá, porque sempre tem como se fossem as fadinhas lá que falam, não, fica aqui, fica, deita mais tempo, assim, de repente, mas a gente tem coisas a fazer, particularmente agora, que a gente tem um mundo em tumulto, aí tem coisas a fazer que envolve mais comunidade, aí, comunhão, aí, comunicação empática com as outras. Essa a gente aprende isso quando a gente trabalha com água, ou com terra, ou com fogo, ou com ar, com os elementos, a gente aprende que todas elas têm um jeito que elas gostam de ser tratadas. Então, parte é a gente se deixa ser encantada pela matéria para aprender como lidar com ela. Que parte de mim o que, que é mais fácil para mim? Isso eu gostava muito de ensinar isso nos aulas de permacultura. Qual é a parte de permacultura que você gosta mais? Porque você não precisa aprender tudo, porque está tudo interconectado. É isso a permacultura ensina, isso, interligação entre todos os setores e todos os elementos que você vai ter lá. Então, se você está encantada por uma coisa, se permite ir atrás daquilo, porque é aquilo, por causa da interdependência, o fato que vivemos num mundo que é feito de ecossistemas integrados, a gente vai perceber que a água conecta com a terra, que conecta com o céu, que conecta, assim, de repente, dentro de nós e fora de nós. E, igualmente, o fogo, a terra, o ar, todas elas são interconectadas. É que quando a gente se permite a ser encantados por elas, a gente descobre que tem outras pessoas, que você pode falar de tribos, que a gente se conhece, aí a gente pode aprender dos amigos e amigas como elas lidam com os desafios nas suas vidas. As coisas que são mais difíceis para mim, talvez um amigo ou uma amiga já tem uma boa ideia de uns exemplos de como ela ou ele lida com essa coisa. Porque às vezes eu olho para o oposto, assim, aí eu quero já fazer uma coisa que é muito longe da minha realidade. Aí a gente usa água, é uma boa metáfora. A água entrou em contato com tudo. Vai explorando, assim, de repente ela vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, mas tudo isso enquanto ela está
descendo em direção ao mar. Então, é não ter medo de se permitir, não ter medo de se perder. Se você tem muito medo de se perder, avisa alguém antes de você ir para uma exploração. Mas, assim, vai, que se chama titular, faz um pouco e depois volta. Faz um pouco mais, depois volta. Faz um pouco mais, volta. Esse pouco mais pode envolver experimentar só para você, pode ser se relacionar com outras pessoas, pode ser se envolver com grupos de pessoas, pode ser se lançar, tipo, no mundo, assim, fazendo uma coisa. Mas em vez de só sair, tipo, linha reta, que é, tipo, esse tipo de educação masculino linear que a gente tem recebido milhares de anos agora, que deixa o lado sensível feminino do lado, aí falar, não, isso não é tão importante. A gente tem essa programação racional linear dentro da gente que é fatal. A gente tem que poder ir e voltar. Agir é sentir. Agir é sentir. Aí, nessas, o encantamento vale. Não sei se eu fui para algum lugar interessante para você, mas esse é o papo que chegou com sua pergunta, porque acho que encantamento é uma das razões que as crianças geralmente têm tanta liberdade que não deve ser apagada, tipo na escola, ou com regras, ou com tanta lição de casa, assim, que a criança é para encantar os adultos, para trazer o encantamento da exploração do desconhecido para o mundo. Os animais também, os animais não se comportam assim, a gente não pode domar animal totalmente, porque senão fica lá, você estala os dedos e está lá, não. Tem que ter essa liberdade, que a gente está convivendo como seres humanos, nós fomos todos adestrados e adestradas de uma forma muito pesado. Isso não é o desenho básico do ser humano. A gente lembra, a gente está basicamente água. Se a gente fala que a gente tem tanta água no corpo, a água do mundo, assim, se, se, se limpa, se transforma, se alquimiza via sua liberdade, se põe ela em tubos retos, ou em contato com concreto, sem terra, ela começa a morrer. A gente sabe dessas coisas. Colocar em plástico, pior ainda. Então, parte é se espelhar nisso e falar, não, mas eu sou basicamente água. A água explora o tempo todo. Sempre está se renovando, assim, de repente. Tá assim, encantada, mas depois volta para o fluxo. Depois volta para o mar. Depois volta para o céu. Depois volta para a terra. Eu falo, será que a água no meu corpo eu gostaria de poder fazer um pouco disso? Bom, nossas emoções são exatamente isso. Os hormônios que entram, a gente tem hormônios que são solúveis, aí também que funcionam como cargas elétricas, tipo o fogo. Aí nosso corpo, as emoções, a ativação do nosso corpo, as emoções, vai estimulando a água. A água está dentro de todas as células, todas as células. Aí a gente aprende, putz, o que que acontece se eu trago luz, cor para a água? Aí tem gente que usa isso para curar. Aí a gente pode fazer tantas coisas, mas assim, depende da nossa curiosidade primeiro. Curiosidade leva ao encantamento, o encantamento leva a encontros, encontros com lugares, objetos, essa é muito xamânica, pessoas, assim, de repente, experiências que você não consegue contar para quase ninguém, mas você pode passar o resto da sua vida procurando alguém para quem contar suas histórias, porque sempre tem tribo, sempre tem gente que vão te entender. Então, nossa água no corpo, aí na mente, assim, que também tá, mente tá, o cérebro tá boiando num fluido. Nada disso à toa. É muito importante, assim, para o cérebro tá boiando em fluido, assim, tá?
Muitos papos, muitos papos. Adoro, eu viajo longe. Pete, aí já pensando assim também na finalização, que já estamos aí algumas palavras, né? Te ouvindo, algumas palavras me ficaram com mais força, assim, né? Uma que Uhum, você trouxe um pouco desse papel do ser humano, né? Vamos lá, dessa função ecológica do ser humano, assim, né? aham. E trouxe um pouco também dessa forma como a criança se move, ou deveria se mover, né? Com essa liberdade da água, com essa curiosidade, né? E aí, levando em conta esse momento planetário, né? Que está tão tumultuado, né? E dando também sequência à tua fala até aqui, qual você visualiza um caminho possível para os adultos, assim, que realmente querem se propor a deixar as águas seguirem o seu curso, né? Tanto suas águas interiores como as águas do planeta, assim, né? Como que você visualiza esse caminho possível, assim, né? Qual a sua visão desse caminho? Dessas ações necessárias para esse momento. Bom, primeira palavra que vem na minha cabeça ligada à água é reflexão. A água reflete. É que as reflexões, como a gente sabe, assim, elas geralmente não mentem. Um, aí tem vários contos de fadas, assim, que tem espelhos envolvidos, assim, de repente, mas um, acho que é muito importante a gente falar a verdade com a gente, é com os amigos e amigas. A gente pode passar muito tempo, a gente pode ficar muito triste, a gente pode ficar sem energia de agir, se a gente fica encantada pelos noticiários ruins. Tem muita coisa ruim acontecendo, ou negativa acontecendo, mas a gente não pode ficar encantada, a gente tem que abrir espaço para essas coisas na nossa vida, e saber que elas acontecem por uma razão, mas é importante poder manter esse espaço de reflexão para poder um, quase sustentar. Outra qualidade da água é sustentar, a aprender quanto a gente consegue sustentar, ainda manter nosso amor, nossa criatividade, nosso encantamento, nossa boa vontade. Todos esses aqui dependem da gente acreditar em nós mesmos. Isso não é nosso ego, isso é nós como um ser, você pode falar, interdependente, como amigo, amiga de outros seres. Um, obviamente, outros seres humanos, crianças, adultos, assim, aí velhos, assim, mas os animais e os ambientes. Um, porque o mundo externo um, pede cada vez mais para dar atenção para o celular, para inteligência artificial. A gente pode ficar muito encantada, basicamente por causa da nossa natureza criança. A gente pode achar super divertido, assim, a gente pode passar horas ou dias ou o resto da nossa vida encantada com coisas que aparecem numa tela. Um, mas essas coisas, elas são só coisas repetidas. Um, aí elas são feitas de pixels. Elas não são reais. Um, isso é importante lembrar, porque tem necessidades reais por toda volta, que envolve pessoas, animais e ambientes. Então, é importante não se perder
Aí tocar a terra, fazer, não sei, seja criativa de algum pequeno jeito um, ao longo do dia, ao longo da semana, refletir, como eu comecei falando, refletir a respeito do que você está percebendo ou sentindo, um, pra, no mínimo falar a verdade para você. Aí, se começa a ficar difícil demais, liga para alguém, fala com alguém, sai na rua para conectar com alguém. Um, Tem muita coisa acontecendo além do que a gente vê no celular e no computador. Para manter a saúde mental e físico, é importante a gente interagir com comunidade, porque sozinho eu posso ter umas ideias ou teorias ou posso um cachorro, um sapo, seja um nuvem, uma montanha ou uma outra pessoa, eu percebo assim que eu tenho que abrir um espaço dentro de mim para saber algo do outro ou do outro. Isso é importante. Então, refletir, tocar água, o barato da água é envolver. A água em contato, ela preenche os copos. Ela, quando a gente toma banho, a água fica cobrindo a superfície, porque ela precisa tocar para sentir. Eu sei, eu aprendi, acho que é uma das coisas que eu gostei muito de morar no Brasil. As pessoas se tocam mais do que as pessoas se tocam na Austrália. A Austrália, sendo colônia inglesa, assim, de repente ficou uma coisa muito mais. Não é, mas são costumes, assim, de repente. Onde eu estou morando, no norte da Itália, putz, as pessoas da região, elas se tocam muito pouco, assim, de repente, a gente na comunidade, elas se tocam um pouco mais, ou as pessoas que eu encontro, é simplesmente tocar, só para, tipo, se tocar, aí se permitir só ser tocada, refletir, aí não ter medo de perguntar, aí ter a paciência para escutar qual é a resposta quando você faz pergunta. Porque, aí, por incrível que pareça, a gente sabe um monte de coisa, mesmo nesses tempos curiosos e turbulentos, aí parece que está tudo de cabeça para baixo. Um, a gente precisa manter a sanidade. Então, parte é conversar com a gente, é compartilhar com os outros. Um, aí não perder a fio de meada. Eu sei, porque os tempos são intensos, aí a gente está vendo coisas que a gente não dá para acreditar. Não dá para acreditar em tanta coisa, mas se a gente perde nossa capacidade de ser quem a gente é, que é sensível, inteligente, cooperativa, social, amorosa, assim, todas essas coisas boas, se a gente deixa isso de lado, é muito fácil cair numas, assim, de repente, essa coisa que está na porta da inteligência artificial, aí falta de sentimento, aí, tipo, só me recarregar, eu vou mais 1 quilômetro, assim, um, são tempos muito diferentes, mas somos humanos, somos sensíveis, somos uma comunidade. Podemos fazer muita coisa, mas é melhor fazer juntos, porque assim está garantida que a gente não vai ser o dono da verdade. É que eu não estou escutando nada de você. Ah, agora. Eu estava com o microfone desligado. Aham, eu Eu estava acho que é vendo. nesse sentido é importante, né, a gente perceber que nossos os pontos de vista são só a vista de um ponto, né?
Mas quando a Ah, sim, gente junta esses pontos, a gente consegue criar desenhos e cenários muito bonitos também, né? sim. É importante lembrar, lembrar e fazer. Uma das coisas, um dos experimentos que eu adoro fazer, que podia fazer em casa, assim, aí pega um prato, assim, aí põe uma dúzia de gotinhas da água separado no prato, assim, de repente, ou põe várias gotinhas, assim, de repente a tendência é elas se atraiam, assim, a água gosta da água, se nosso corpo, assim, é 70, 80% da água, assim, ela precisa do contato com a água, não só banho, abraço, toque, assim, compartilhar. Aí parte, assim, disso dá para fazer na imaginação, assim, projetar o amor para fora de si, assim, a gente pode amar à distância, ela funciona, assim, compaixão, assim, umas coisas, isso funciona com plantas, com animais, ambientes, com juntos, obviamente, o relaxou, Cortou de processo, novo, Pete. Você é, estava falando que isso funciona com plantas, com animais, com pessoas, e aí cortou. aí ecossistemas, assim, esse contato é muito, assim, importante, saber que fazemos parte disso. Então, ela pode começar com uma vontade, que é mais parecido com fogo, ela começa via o sentido, ai, o fogo evapora a água, quando a água evapora, ela vira invisível, então a gente dá vontade, a emoção, assim, é mandar para as outras pessoas, para os outros lugares, assim, isso aí agora tem uma eficiência muito maior, isso, assim, parece um papo meio esotérica, assim, você pode falar, mas enquanto o mundo está ocupado com pessoas muito preocupadas com sua sobrevivência, não só nas zonas de guerra, assim, não só nas zonas de pobreza e dificuldade, um, as pessoas que conseguem focar as suas mentes e os corações, quem consegue fazer isso em grupo, melhor ainda, consegue mandar isso para lugares e ambientes e pessoas. Aí isso é muito importante. Fazer ação e depois refletir, saber receber, aí depois mandar e depois receber, assim, depende. Aí às vezes não parece suficiente, mas é importante não enlouquecer, é importante não ficar desesperada, é importante não ficar estressada. Todas essas coisas não permitem o encantamento, não permite compartilhar amor com prazer e facilidade. Assim, a gente precisa estar bem, então a gente precisa saber se cuidar. E não é o egoísmo, eu estou falando, assim, eu estou falando de cuidar das saber refletir a respeito das minhas necessidades básicas. São iguais? Nunca ficam iguais, elas mudam. Então, se consulta regularmente, se acolhe, porque em se acolher, você é mais capaz de acolher as outras. A água faz isso também, né? Ô, Pete, querido, que delícia te ouvir. Ficaria aí por horas, mesmo Yes. assim, me traz um calorzinho no coração, assim, né? Ouvir. Eu acho que é bem esse movimento da reflexão mesmo, né? É quando você ouve pessoas que trazem aquilo que te fortifica, te acolhe no caminho escolhido, assim, né? Então, eu sinto muito isso, assim, quando eu ouço você e ouço outros amigos queridos, assim, né? E Que bom que você está providenciando essa possibilidade da gente compartilhar entre nós, mas compartilhando com as outras pessoas, porque vai longe, assim, porque somos todos tocados, somos todos, tipo, amigos e amigas, às vezes a gente está separado por água ou terra, ou a gente nem se conhece ainda, mas a gente sente, quando a gente se permite se sentir e compartilhar isso,
a gente vibra na mesma frequência. Você fala, cara, que incrível, assim, isso. Então, é uma delícia conversar com você, assim, a gente se gosta desde o ponto zero do nosso relacionamento, que bom. Empatia pura. É muito bom, né? É, E eu gosto também de perceber assim como as pessoas têm diferentes formas de se relacionar, né? Eu lembro muito de você quando eu vejo detalhes da natureza que contenham água, e que contenham plantas, né? Então, do uhum, tipo, a gente troca em relação a isso também, né? é, Então, sei. queria te agradecer muito, assim, né? Se você quiser deixar algumas palavras finais aí, mas já deixar aí minha gratidão, assim, porque para mim também gravar esses podcasts tem sido esse lugar de nutrição, né? Profunda do meu ser, assim, né? Então, se você Aham. quiser fazer né? Trazer algumas palavras finais, é super bem-vindo. Hum, uma das coisas, assim, que eu não falei da água, a água, por natureza, é fria. Hum, ela pode esquentar, ela tem várias temperaturas, mas ela um, meio que se encontra. Água fria e mais pesada. Um, isso faz com que ela cria uma densidade. Também é interessante para um, pessoas que não conhecem o trabalho do Gerald Pollack, que é um cientista pesquisador da água como Easy Água, que é um trabalho incrivelmente importante que está marginalizado pela ciência. Mas saber que a água, ela realmente, fisicamente, ela se recarrega um, quando está parada. Um, é, é interessante saber que uma das maneiras que a gente pode se conhecer as emoções, aí simplesmente fica parado aí refletir. Um, tira os sapatos, tira as meias, põe elas no chão, põe o corpo inteiro em contato com o chão, um, como água se põe totalmente em contato com o leito do rio ou com uh, as curvas da costa. A água conhece coisas via contato. Aí uma dessas coisas, a natureza da água fria, é bem contato. Então, repara nas nuances das temperaturas das coisas. Aí, brincar com isso. Talvez água parada é mais fácil de virar espelho, enquanto água com ondas ela faz outras coisas, mas lembra dessas naturezas fria da água, aí ela parada para espelhar. Aí tem gente que, tipo, não sei, mas assim, quando se senta para simplesmente refletir, se dá a luxo de parar de vez em quando, particularmente quando a vida, aí, o mundo parece muito turbulenta, ou turbulento, um, parar um pouco, sem se cobrar, aí, tipo, respirar profundamente um pouco para você um, acalmar, aí você vai perceber que todas as células do seu corpo que estão cheias da água começam a vibrar numa outra frequência. Aí essa aí, você pode falar uma essência da meditação, você não precisa meditar, mas se começa a ficar muito turbulenta a vida em volta, para respirar, aí deixa o peso do seu corpo entrar em contato com a terra, ou em pé, ou deitado, aí só reparar esse estado dentro de si, aí que a água faz para se regular. Ela, no processo de fluir para o mar, a água faz lagos, faz brejos, evapora, vai para a esquerda, vai para a direita, para cima, para baixo,
Mas a água é mestre, assim, da sensibilidade, mestra de conhecimento. Aí, sendo que nós somos basicamente água, modificando nossas atividades, a gente pode entrar em contato com todos esses estados da água. É só precisar refletir um pouco a respeito de o que é mesmo que você quer fazer. Tá bom? Então, tá bom falar com vocês? Maravilha, querido. Muito, muito bom. Muito, muito grata. Ok. Muito prazer, querida, e parabéns pela sua série. Assim, você tem falado com umas pessoas muito incríveis e muito encantadoras. Assim, aí você assim está fazendo esses contatos igual um lago que faz contato com a paisagem, assim, que com as nuvens, assim, você tá mostrando muito o seu amor pro elemento água em todos os contatos que você está tendo com essas outras pessoas que têm paixão pro elemento água também. Então, parabéns, assim, longa vida para você. Gratidão.